Bom dia, queridos, graças e paz. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 22. Nós estamos ou entramos numa estação do evangelismo. E essa estação é a estação das boas notícias, das boas novas, de uma novidade boa que a gente tem. Talvez vendo o jornal, a televisão, ou olhando para a sua própria história, você olhe para a sua vida, para a sua casa, para o jornal, para a televisão e não veja boas notícias, mas Deus tem uma boa notícia para você e ela envolve o Evangelho. E esse Evangelho de Jesus Cristo, que é pregado aqui a cada domingo, e você vem para estar em contato com Ele, você vem para estar exposto a Ele, a essa boa notícia. Supostamente esse evangelho, ele suplanta ou ele toma o lugar de todas as notícias ruins que nós somos expostos todos os dias das nossas vidas. Então, por que eu digo supostamente? Porque o evangelho, ele só é confirmado, ele só é ratificado, ele só é de alguma forma absorvido em nossas vidas à medida daquilo que cremos. E a medida da nossa fé será a medida que nós liberaremos essa boa notícia do Evangelho, que vai gerar gratidão, e nós vamos ser pessoas que agradecem, e vamos ser pessoas gratas a Deus. Então o texto fala aqui em Gênesis, no capítulo 22, de uma experiência que Abraão teve. Eu vou ler todo o capítulo com você, na verdade, de 1 a 19, não vou ler o 20, nem o 24, mas de 1 a 19, que diz assim: dentro da história que estava lá, Abraão estava vivendo, nasceu Isaac, teve acordos comerciais. Bom, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Repita comigo, prova. Prova. Quem já fez prova aqui na vida? Quem nunca fez prova na vida? Quantos aqui já passaram por uma provação na sua vida? Que da onde vem a palavra prova? Levante a mão. Quando você é provado, ou quando você faz uma prova espiritual. Porque uma prova natural é diferente de uma prova espiritual, né? Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Eu estou lendo agora o verso 4. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz, Isaque, vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque respondeu: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Verso 8, respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca ou o cutelo para sacrificar o seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei, repita comigo, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho.
Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e lhe disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou a Abraão a seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Amém? Oremos, queridos. Senhor, traga a revelação da Tua palavra, traga, ó Deus, a mensagem do coração do Senhor para o Teu filho, para a Tua filha que está aqui nessa manhã. E, ó Deus, revela-nos a Tua boa notícia, que, ó Deus, gera em nós gratidão nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Você pode dizer amém, queridos? Glória a Deus. Deus faz uma experiência com Abraão para ver se ele poderia ir adiante com os planos que Deus tinha. Deus fez uma prova com Abraão para ver se Abraão podia ir adiante naquilo que Deus tinha planejado para Abraão. Então, veja, a prova, ela é um experimento de Deus na vida de Abraão para saber se ele estava habilitado, ou se ele estava capacitado, ou se ele era a pessoa que iria fazer aquilo que estava no coração de Deus, no plano de Deus, no propósito de Deus, no sonho de Deus. Claro que a gente tem algumas dificuldades aqui. Primeiro, Abraão não sabia quais eram os planos de Deus. Muitos lutam para saber, Deus, qual é a tua vontade? Na verdade, essa luta é para ter o controle da situação e não precisar crer. Deus, quais são os teus planos? Às vezes, essa pergunta é um desejo do nosso coração de saber onde vamos pisar, se queremos ou não queremos. Pois bem, essa é uma pergunta daquelas que Deus não responde, mas se Ele não responde, Ele nos prova, porque Ele é que tem o controle, Ele é que está no controle de tudo. Jeová, Rafá, meu Senhor, que cura toda dor. Deus no controle está. O nosso Deus é quem fica e está no controle de todas as coisas. E Abraão não sabia disso. Não sabia dos planos de Deus, não sabia o que ia acontecer no dia seguinte, não sabia o que ia acontecer lá no monte, o lugar do Senhor, depois que ele chamou, o Senhor proverá. Mas antes do Senhor prover, Abraão não sabia que aquele seria o lugar da provisão de Deus. Abraão não sabia qual era o plano de Deus, Abraão não sabia qual era a vontade de Deus, mesmo assim ele foi. Essa palavra que Deus provou a Abraão, ou testou a Abraão, é a mesma palavra que é usada em 1 Samuel 17, 38 e 39. Quando Davi, ele está diante do exército filisteu e aquele incircunciso, Golias, fica ameaçando, né, o povo de Israel, e aí ninguém se levanta, e Davi fala, eu vou, e então Saul chama ele, dá umas orientações, e coloca aqui a minha armadura, Davi. Então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou. Essa é a mesma palavra que Deus fala que fez com Abraão e provou em Abraão. Davi tentou usar aquela armadura. É uma palavra no hebraico, nissá, experimentar, provar, ver se vai dar certo, ver se vai funcionar, ver se vai ser útil, ver se vai ser capaz de realizar o propósito para o qual foi destinado. Então Deus estava vendo se Abraão era aquela armadura que Davi testou aqui para ver se sabia, se poderia andar. E Deus quis fazer isso com Abraão, saber se ele era o homem que seria o alvo da promessa, que seria o abençoador de famílias, que seria
alguém que teria suas gerações futuras como conquistadores e abençoados. Mas Deus precisava saber se ele se encaixava, se ele servia. Por isso Deus estava vendo se era ele. A prova que Davi fez e que viu, não, essa armadura não me serve. Eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito, que é lutar contra Golias. Eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito, que é vencer aquele incircunciso. Mas eu estou tentando andar, não tá funcionando. E disse depois para Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. A prova que Deus fez com Abraão era para saber se Abraão iria servir. Nós costumamos dizer no nosso crentez que nós somos servos do Senhor. Amém, queridos? Servo do Senhor. Aquele que serve ao Senhor, ou melhor, aquele que serve para o Senhor. Serve para o Senhor. A armadura não serviu para Davi. E Davi disse: vou tirar isso. Vou tirar isso. Isso não serve. Você já experimentou uma roupa que ficou apertada? Um sapato que não serviu? Já foi comprar alguma coisa que você experimentou? Não serve. É nesse sentido que Deus prova a Abraão para ver se ele se encaixava, se ele servia, se ele era adequado, se ele estava dentro daquilo que Deus esperava que ele fosse. A prova de Deus na vida de Abraão era essa. E bem provavelmente Abraão achava que ele estava no ponto, ele achava que estava habilitado, ele achava que era o servo, pois quando Deus o perguntou, aqui no versículo 22, no versículo 1 ainda, no capítulo 22, verso 1, Abraão falou o quê? Estou aqui, eis-me aqui. Você pode ler essa palavra ou essa frase dizendo: oh, Deus, eu sei quem eu sou, eu sirvo sim. Deus, eu estou pronto, pode contar comigo. Deus, eu dou conta do recado. É isso aí. Eis-me aqui, eis-me aqui. A perspectiva de Abraão a seu próprio respeito era uma perspectiva de que ele estava pronto, de que ele poderia ser útil nas mãos do Senhor para o propósito de Deus, para a realização da promessa. Ele não sabia qual era a promessa. Ele não enxergava o que ia acontecer depois. Ele não tinha noção do futuro que Deus tinha preparado para ele, mas ele se via pronto para receber aquele futuro. Eis-me aqui. Pode falar, Senhor, estou aqui, ó. Pode contar comigo para o que você quiser, Deus. Talvez como quando Pedro disse: Senhor, de maneira nenhuma te negarei, eis-me aqui, eu estou do teu lado, eu estou contigo, eu sou teu servo, eu luto ao seu favor, Jesus, pode contar comigo, eu nunca, jamais te negarei. Abraão virou-se para Deus e falou: eis-me aqui, Deus, eis-me aqui. Porque na perspectiva ou na visão de Abraão, ele estava se achando pronto, preparado. E aí esse texto bíblico vai contando e vai trazendo para a gente uma direção de que como você se sente quando você está sendo provado. Deus então, como você se sente quando você está sendo provado? Porque Deus então diz para Abraão o que ele tinha que fazer. Deus diz para Abraão quais eram os desejos ou os desígnios do seu próprio coração para a vida de Abraão. E Abraão ouviu aquilo. Imagina, alguém que talvez se sentisse preparado, alguém que se sentisse habilitado, alguém que se sentisse pronto. Ok, está pronto? Tranquilo. Então vai, pega a lenha, pega a faca, pega o fogo, vai para o lugar que eu te indicarei. E depois Deus indicou: vai para o lugar que eu te indicarei, e lá você vai sacrificar. E ele foi. E ele obedeceu. E imagina o que estava acontecendo na cabeça de Abraão. Ele falou: bom, Deus me mandou sacrificar. Eu estou vendo aqui as coisas. Mas está faltando o quê? O holocausto. Cadê o holocausto? Cadê essa parte importante
dentro daquilo que Deus me mandou fazer. Cadê esse pedaço para que eu possa realizar aquilo que Deus quer que eu faça? Não tem. Como é que Deus me manda fazer alguma coisa e eu não tenho para fazer o que Deus mandou eu fazer? Eu não tenho um animal, eu não tenho condições. Eu vou para o deserto, Deus me mandou para o deserto. Aí imagina a cabeça de Abraão. Senhor, eu estou te obedecendo. Olha o pensamento dele. Eu estou te obedecendo. Senhor, eu estou fazendo o que o Senhor falou, mas eu não vou conseguir. Eu estou fazendo o que o Senhor falou, mas eu não vou conseguir, porque não tem animal. É o meu filho que o Senhor quer? Sacrificar o meu filho? Não pode ser. Não tem como. Eu não acredito que o Senhor vai fazer isso. Eu não acredito que o Senhor vai me tomar aquilo que demorou 99 anos para eu conseguir. Eu não acredito que o Senhor vai me tomar, tirar das minhas mãos aquilo que eu orei tantos anos para acontecer. O Senhor não pode ser injusto a esse ponto. O Senhor quer que eu te obedeça? Eis-me aqui. Eu vou fazer o que o Senhor está mandando. Mas está faltando uma solução aqui. Não dá. Mas o Senhor quer? Eu vou e eu faço. Então imagina, e se imagine agora no lugar dessa pessoa que está sendo provada. Qual a sua visão quando você está sendo provado? O que acontece no seu coração quando você está passando pela prova? Recapitulando, dentro do contexto da palavra do Senhor, o que está sendo colocado aqui é: há um plano, há um propósito de Deus, e Ele quer verificar, e Ele quer analisar, e Ele quer examinar, Ele quer provar, como Davi provou a armadura, se você é a pessoa para a realização daquele propósito, daquele plano, daquele sonho. Então Ele prova, Ele experimenta. Simbolicamente, a gente compara com Davi experimentando uma roupa. Deus nos experimenta. Deus faz um test drive. Você vai numa empresa de automóveis para comprar um carro, você faz um test drive. Você vai numa sorveteria para poder comer um sorvete e você vai provar um pouquinho. Deus então faz um teste. Deus ele faz uma prova. E nesse movimento, a sua mente começa a entrar em crise com a mente de Deus, porque eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. Você quer obedecer a Deus, amém, queridos? Nós somos filhos, queremos obedecer ao Pai, mas uma ordem irracional, uma ordem louca, uma coisa complexa como essa, antinatural, matar o filho, desprezar a resposta da oração que eu tantos anos pedi a Deus. Então veja que a visão bíblica com relação a quando nós estamos sendo provados está em 2 Coríntios capítulo 4. E eu vou ler o verso 6, depois eu vou ler o verso 17 e 18, e depois eu vou ler 2 Coríntios 5, 6 e 8, tudo juntinho. Primeiro texto, 2 Coríntios 4, 6, para que você entenda a visão bíblica quando nós estamos sendo provados. Porque a visão que nós temos pode ser diferente da visão que a Bíblia diz daquilo que está acontecendo conosco. Veja, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, está aqui na tela. Pois Deus, que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento. Repita comigo: iluminação do conhecimento. Porque se o conhecimento não tiver a iluminação de Deus, ele não vai se tornar visível. Mas Deus, Ele mesmo, brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Pois os nossos sofrimentos, leves, dentro da perspectiva bíblica, são leves, mas são nossos. E momentâneos, dentro da perspectiva bíblica, são por apenas um momento. Tem um prazo de duração. Estão produzindo para nós uma glória que não acaba, que vai por toda a eternidade.
e que pesa, peso, que pesa mais do que todos eles, do que eles quem? Do que os sofrimentos que estão acontecendo. A visão bíblica é de que há alguma coisa leve, há alguma coisa que é de um momento e que pesa. A palavra peso, em alguns momentos da palavra do Senhor, ela é traduzida como glória. Por isso a arca era pesada e era carregada nos ombros. É o peso da glória do Senhor, é o peso da presença de Deus. Alguma coisa que movimenta, que é pesada, que nós carregamos. Então, nossos sofrimentos, dentro da perspectiva bíblica, são leves. E qual é o seu pensamento, a sua visão, quando você está sendo provado? Dentro da perspectiva bíblica, são momentâneos. Tem um momento só, mas qual é o seu pensamento quando você está sendo provado? E produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Verso 18. Assim, é por causa disso, da consciência de que há um peso de glória eterna, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, porque a nossa visão não é que é algo leve. A nossa visão é que o sofrimento não é algo momentâneo. A nossa visão é que o nosso sofrimento não tem propósito algum, não serve para nada. Então, biblicamente, a nossa posição é fixar os olhos não naquilo que se vê, mas no que não é visível, é perceptível. Eu preciso da iluminação do conhecimento, segundo a glória de Deus, porque eu não vejo dessa maneira. Então, eu só vou fixar os olhos naquilo que eu não vejo, porque o que eu vejo passa, mas o que eu não vejo é eterno. Se Deus iluminar o conhecimento, para que eu veja a aprovação de uma maneira diferente. Agora, capítulo 5. Portanto, temos sempre confiança. Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem segundo o plano que Ele tem para cada um de nós, o propósito que Ele tem para cada um de nós. Nós não sabemos qual é esse plano, nós não sabemos qual é esse propósito, mas vivemos por aquilo que nós fixamos os olhos e que não é possível ver, porque é pela fé, porque eu acredito em Deus, eu não quero o controle, eu me deixo ser controlado, eu vou como Abraão foi, no meio do caminho, sem entender nada, para obedecer a um Deus cuja solicitação é inconcebível, para satisfazer aos desejos de um Deus que exige de mim, que cobra de mim o que eu não tenho, para satisfazer a Deus que quer que eu devolva a Ele aquilo que tanto tempo eu quis, e eu vou caminhando, e eu vou prosseguindo, sem compreender nada disso, porque há uma iluminação do conhecimento da glória de Cristo na minha vida, que me faz enxergar que é algo leve, que é algo momentâneo, que traz um peso de glória, e portanto eu tenho confiança. Porque eu sei que enquanto eu estiver aqui no corpo, eu posso até estar longe do Senhor. Porque eu vivo neste corpo pela fé e não pelo que eu vejo. Portanto, temos, pois então, esse pois aqui é conclusivo, confiança. E eu prefiro o que é eterno do que o que é natural. Eu prefiro até mesmo morrer, estar ausente do corpo, ir para a glória e habitar com o Senhor na eternidade. A minha preferência não é conectada ao corpo natural e ao corpo que sofre, a esse corpo que passa por uma leve e momentânea tribulação. A minha preferência, a minha escolha, ela é, na verdade, a escolha do eterno.
a escolha do sobrenatural, a escolha do invisível. Queridos, o Evangelho do Senhor, ele consiste na boa notícia da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Você é salvo, você vai para o céu, você vai morar junto com Jesus na Nova Jerusalém. Satanás quer roubar a sua alegria da salvação e quer trazer o seu foco para a sua leve e momentânea tribulação, dizendo que tudo o que você tem está aqui. Tudo o que você não tem está aqui. E por causa daquilo que você tem, você se alegra. E por causa daquilo que você não tem, você morre. E por causa daquilo que você quer, você luta. Por isso Deus pediu para Abraão: me devolva o que eu te dei. Eu te dei o filho, você pediu. Você já é velho, tem 99 anos, sua esposa também é velha, eu fiz um milagre acontecer, agora abra mão do que eu te dei. A pergunta de Deus para o seu coração é: há condições de você ser um cristão, de você amar a Cristo, de você viver o Evangelho, se você não conhecer a boa notícia da salvação? Se você não tiver plena convicção de que você vai morar no céu? Ainda bem que eu vou morar no céu. Quando o povo de Israel sai do Egito, ele caminha pelo meio de antes de chegar na terra prometida. Antes de herdar a promessa, ele caminha pelo meio de um deserto. Israel sai, enfrenta um deserto. Naquele deserto ele sente fome, naquele deserto ele sente sede, naquele deserto Deus verifica, experimenta, prova, para ver se aquele povo ia permanecer fiel. A promessa foi dada, a promessa era garantida, Canaã estava chegando, ia haver o lugar desejado, esperado, mas antes disso, Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 diz isso, que Deus conduziu o povo durante 40 anos por meio daquele deserto, permitiu o povo ter fome, permitiu o povo ter sede, permitiu o povo ser provado, para ver o que estava dentro do seu coração. E para revelar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A boa notícia do Evangelho é de que nós vamos morar no céu. É de que nós estamos passando por uma leve e momentânea tribulação dentro da perspectiva de Deus. A gente não consegue enxergar isso se Deus não nos revelar pelo conhecimento da glória do Senhor, iluminados por Cristo, o entendimento disso. Não dá para entender. E quando o Espírito que habita em mim é diferente de um Espírito do Senhor, eu não vou ter a revelação espiritual para compreender o que está acontecendo. E quando eu não compreendo o que está acontecendo, porque o Espírito que está dentro de mim não é o Espírito do Senhor que me revela o que está acontecendo, eu vou concluir diferente, eu vou ver diferente, e exatamente igual ao povo de Israel, aqueles que morreram no deserto e não provaram da promessa. Por isso eu creio sim na perda da salvação eterna, porque o povo de Israel escolhido para a salvação, escolhido para viver em Canaã, morreu no meio do deserto. Então, se eu não consigo continuar acreditando e eu desvio a minha visão do que é sobrenatural para minha fome, para minha sede, para minha leve e momentânea tribulação, e o meu espírito não é o Espírito do Senhor que traz a revelação de como as coisas são, de como as coisas funcionam, do que está acontecendo, eu vou enxergar a prova como uma punição de Deus. Eu vou enxergar a prova como uma referência de que Deus não me ama, de que Ele não está interessado comigo, de que Ele não se preocupa comigo, de que Ele não quer o bem para a minha vida. Muitos alunos
veem nos professores que dão as provas mais difíceis os piores professores que eles têm. Ao passo que muitos alunos veem nos professores que dão as provas mais fáceis os melhores professores que eles têm. Dando aula, eu já dei provas difíceis. Eu era o pior professor. Dei provas fáceis. Eu era o melhor professor. Porque a nossa perspectiva, ela não é uma perspectiva de alguma coisa que inclui a eternidade, de que inclui o todo. Os nossos olhos apenas conseguem enxergar o hoje, o agora, o aqui, o momento, esse instante. E enquanto isso estiver acontecendo, as provas de Deus serão insuportáveis. Passar pelas provas será a maior dificuldade que você terá na sua vida, e você quer evitar esse discurso, e você quer uma mensagem que não pregue sobre isso, e você quer uma mensagem que vai te trazer alívio sobre as provas, e você quer um Deus que tire você das dificuldades que você passa, e você quer um Deus que alivie você da dor que você está sofrendo, e você quer um Deus que proteja você, cuide de você, e que não deixe você viver o que você está vivendo, esse sofrimento, essa dor, esse abandono, porque você não pode ser feliz vivendo o que você está vivendo, sentindo o que você está sentindo, passando pelo que você está passando, e Deus não faz nada. Então, enquanto o Espírito não for o Espírito de Deus para me revelar o conhecimento da eternidade, o Evangelho não vai me gerar gratidão. O que vai me gerar gratidão são os socorros de Deus, os alívios de Deus, os atos de misericórdia de Deus. O povo estava no deserto. Deus os permitiu sentir sede. Mas o mesmo Deus que permitiu sentir sede foi o Deus que fez jorrar água da rocha. Deus os permitiu sentir fome. Mas o mesmo Deus que os permitiu sentir fome foi o Deus que enviou o maná. O Deus que os fez caminhar e dar voltas foi o mesmo Deus que lhes deu o primeiro GPS do planeta, a coluna de nuvem e a coluna de fogo. E sabendo disso, eu consigo talvez responder em parte uma questão difícil, que está em Tiago 1:2 e Tiago 1:12, que é uma questão que eu estou respondendo para mim mesmo e dividindo com você nessa mensagem. A pergunta é: meus amados irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Algum tempo atrás eu falei para vocês que eu não entendia isso. Agora eu já entendi. Porque o Deus que revela é o Deus que responde. O Deus que nós perguntamos não deixa a gente no obscuro. O Deus que nós servimos, Ele nunca nos deixa sem explicações. Sabe por quê, meus amados irmãos? Eu vou considerar motivo de grande alegria o fato de eu passar por diversa provação. É porque eu não posso enxergar o que vai acontecer depois, mas Deus está experimentando para ver se eu sirvo. Deus está experimentando para ver se aquela... Lembra da armadura de Davi? Se é adequado, se eu estou de acordo com o propósito, se eu funciono. Verso 12. Então, vai ter felicidade, vai ser feliz um homem que persevera na provação. Porque a provação, ela não é um fim em si próprio, ela é uma representação da mão de Deus agindo na minha vida. Não é um abandono, pelo contrário, é o meu Deus vendo se eu estou adequado para viver aquilo que o meu Deus quer que eu viva. É o meu Deus experimentando, provando. E se Deus está me provando, imagina se você fosse uma roupa. Vamos aqui fazer uma imaginação infantil? Como eu gosto de brincar, uma imaginação infantil. Você vai numa loja e está ali no bazar. E estão ali as roupas na arara. E aí imagina aquelas roupas ali, e você é uma delas. Imagina que aquelas roupas falassem. Imagina aquelas roupas falando. Tem 200 blusas, você é uma das blusas. E chega um cliente.
chega uma pessoa que vai comprar uma blusa. Se você é blusa, você fica dizendo o que para o cliente? Me compra, me escolhe, me prova, me prova, me prova. Feliz é o homem que persevera na aprovação. Agora imagina se você é uma daquelas blusas e chega um cliente e você fala: não quero não, eu não estou passado. Está faltando um botão, não me escolhe não. Vocês estão entendendo a analogia, queridos? Então, aquele que entende que Deus está no controle, porque teve a iluminação do conhecimento de Cristo, daquilo que acontece dentro do contexto espiritual, e que enxerga a aprovação, não dentro de uma perspectiva natural, humana, conectada a esse tempo, mas dentro da perspectiva do Evangelho, que é a boa notícia de que existe um céu, e é lá que eu vou morar. Quando vem a aprovação, fica feliz. Por quê? Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Por isso que minha leve e momentânea tribulação produzirá um eterno peso de glória. Sabendo disso, que Deus está me vestindo para saber se eu sirvo, eu fico feliz. Imagina aquela armadura de Saul. A armadura de Saul deve ter ficado muito triste. Davi não me escolheu. Como servos do Senhor, a perspectiva de Deus aos nossos corpos é de que Ele quer usar-nos para a manifestação da glória dEle. Jesus é o cabeça, mas o corpo de Cristo é a igreja. Ele quer usar o seu corpo. E antes de usar, Ele quer te provar, te experimentar. E aí você pode dizer: mas para que Deus prova? A nossa maior prova é para a eternidade. A nossa maior prova não é para um ministério. A nossa maior prova não é para a gente saber se vai ser pastor, se vai ser músico, se vai ser diácono, se vai ser presbítero. A nossa maior prova não é a gente saber se vai ter valor. A nossa maior prova, nós vivemos para que os aprovados entrem na eternidade e recebam a coroa da vida que o Senhor preparou para aqueles que o amam, para aqueles que perseveram na fé. Abra agora a sua Bíblia comigo, em Gênesis de novo, capítulo 22 e o verso 8. Quando nós somos experimentados, precisamos manter a fé, porque a provisão, ela só acontece para aqueles que obedecem. Agora há pouco, antes eu falei que Abraão ia pelo caminho e ele falava para Deus: Deus, o Senhor me mandou fazer uma coisa, eu não quero fazer, mas eu estou indo, cadê o animal? Não tem um animal, eu preciso do animal, não pode ser meu filho, esse não é Deus, mas eu estou olhando e não estou vendo. Então, enquanto eu estou passando pela prova, eu só preciso enxergar que Deus está no controle, porque eu só vou experimentar a provisão de Deus se obedecer. Verso 8 diz assim: respondeu Abraão a pergunta do filho: cadê o animal? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram. Nesse momento não havia solução. Nesse momento não havia animal. E aí você começa a entender que o Antigo Testamento, o tempo da lei, apontava para a graça. Por que Deus exigia sacrifício de animais? Porque os animais eram um alimento. As pessoas comiam os animais. Se não tivesse comida, elas morriam de fome. E Deus falava: me dá o que é teu, para eu ver se você é capaz de acreditar em mim, que eu vou te prover. Daí nasce dízimo, que é a capacidade que eu tenho de tirar o que é meu
e acreditar que o meu Deus vai prover. Deus não tem prazer na morte do animal, mas Deus tem prazer na obediência dos seus filhos. E só receberá o provisionamento de Deus, só viverá a provisão de Deus o filho e a filha que obedecerem e continuarem a caminhada. Veja, não é questão de enxergar, não é questão de ver, é questão de continuar. Quantas vezes a gente não enxerga a saída, não enxerga a solução, e a gente vai, e a gente tenta, e a gente faz de um jeito, a gente faz de um outro, se erra, para, conserta. Enquanto Deus deu uma única ordem, Abraão precisava ficar fiel àquela única direção de Deus. E enquanto Abraão fazia o que Deus lhe pediu para fazer, Abraão foi sendo desafiado a acreditar que Deus iria fazer alguma coisa, que Deus iria agir. Verso 7 diz, tinha lenha, verso 7, tinha lenha, tinha faca, e é interessante, tinha fogo. Eu não sei se eles tiveram medo de não conseguir produzir o fogo. Eles não tinham, com certeza, não tinham isqueiro, não tinha fósforo. Havia lá uma tecnologia qualquer para produzir fogo, e para não correr o risco de não ter o fogo, eles levaram. Significa que tudo o que eu posso fazer, eu faço. Tudo que eu posso prever, tudo que eu posso antecipar, tudo que eu posso programar, tudo que eu posso planejar, tudo que eu posso executar, eu faço, mas vai chegar um limite para fazer a vontade de Deus e para fazer o que Deus quer que eu faça, que eu terei que ir além e acreditar que o meu Deus vai provisionar aquilo que eu não tenho. A boa notícia do Evangelho é que eu não estou no controle. Deus está no controle, não eu. E enquanto eu não compreender o controle de Deus, as provações significarão para mim um desrespeito de Deus à minha pessoa. As provações significarão para mim que Deus é mau, que Deus é injusto, que Deus pede o que não tem, que Deus exige aquilo que nós não temos. Mas quando eu entro no Espírito do Senhor, através da iluminação, do conhecimento de Cristo, eu fico feliz quando eu vou ser provado, porque tem um propósito maior da salvação. Eu vou fazer tudo o que eu posso fazer. Aí está a lei e a graça, andando juntas e se completando. Eu faço tudo o que eu posso fazer, mas o que eu não posso fazer, Deus proverá. Eu obedeço aos mandamentos do Senhor, eu sigo as orientações bíblicas, mas a salvação, ela não vem apenas pela minha obediência, ela também vem pelo provisionamento do Cordeiro, o Cordeiro de Deus. E essa aliança entre eu e Jesus, entre a graça e a minha obediência, gera uma salvação eterna em Cristo Jesus, através da minha vida. Por isso a graça não é uma graça barata. Por isso que a gente fala, Jesus fez a parte dele e eu faço a minha parte. Também não adianta você tentar achar salvação independente do que Jesus fez, porque não depende de você. Apenas. É uma relação de aliança, onde os dois se tornam apenas um. A lei e a graça se fundem. O Antigo Testamento se funde com o Novo Testamento nesse texto, onde Abraão é um tipo de Deus, é uma representação de Deus, onde Abraão se mostra para a gente, para o seu povo, para o próprio Deus, que ele é como Deus, que está no mesmo Espírito, que entende, que alcançou, que foi além, que desafiado ele foi além, porque Deus vê, eu não vejo. A prova, ela tem uma única finalidade no coração de Deus, de eu mostrar para mim mesmo que não depende do que eu vejo, mas depende do que Deus vê. Não depende do que eu enxergo, mas depende do que Deus enxerga. E isso é representado através dos meus atos, das minhas atitudes. Por isso, domingo passado, preguei aqui nessa igreja.
faça e viva. Caminhando para o fim, Gênesis capítulo 22, verso 17 e 18. A pergunta é: por que Deus nos experimenta? A pergunta é: por que Deus nos experimenta? E a resposta? Para sabermos como Ele sabe, para enxergarmos como Ele enxerga, para olhar como Ele olha, para compreender como Ele compreende, para ver como Ele vê. Paulo então diz: hoje nós vemos em parte, depois, então, veremos face a face como Ele é. Deus nos experimenta e nos prova para ver se temos o mesmo coração que é o coração dele, ou se o nosso coração foi roubado por Satanás, ou se o nosso coração foi tirado pelo pecado das mãos de Deus. Então veja, Gênesis 22, 17 diz assim: esteja certo de que o abençoarei. Esta é a revelação que Abraão não sabia, e que Abraão passou a saber a partir de ser aprovado, a partir de perseverar na prova, a partir da obediência naquilo que ele não via. Deus deixou Abraão sem ver o tempo todo? Não. Deus nos deixa sem enxergar o tempo todo? Não. Deus revela a sua vontade? Sim. Deus conta quais são as suas promessas? Sim. Não antes da obediência, da perseverança e de sermos como Ele quer que nós sejamos. E porque Abraão obedeceu, esteja certo de que o abençoarei, farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhes forem inimigos. Verso 18. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Por quê? Por quê? Porque você me obedeceu. Então entenda, não existe evangelho sem sacrifício. O sacrifício é a obediência. O sacrifício é uma compreensão de algo incompreensível. É uma submissão de algo ilógico, irracional, de algo incoerente. Queridos, ou vocês acham que eu não carrego no corpo as dores das cicatrizes de um transplante que eu fiz obedecendo a Deus, que para mim dói até hoje, já são 12 anos de cirurgia, enquanto eu falo dói, a barriga eu não sinto, incomoda, mas eu não sei explicar em todas as letras os porquês. Mas uma coisa eu posso te dizer, nem Jesus sabia. Por que, Senhor, me desamparaste? Por quê? Por quê? Por quê? Não importa o quanto você entende, importa o quanto você obedece. Seja feita a tua vontade. Porque eu não sou guiado sem a iluminação do conhecimento da glória de Cristo na minha vida. Se eu olho para o casamento, se eu olho para o trabalho, se eu olho para o esforço que eu faço para ganhar o dinheiro que eu ganho, sem a iluminação do conhecimento de Cristo, eu vou me sentir humilhado pelo patrão, eu vou me sentir humilhado pelo dinheiro que eu ganho, eu vou me sentir humilhado pelo local que eu trabalho, eu vou me sentir humilhado porque eu esqueci que Deus está no controle da minha vida e de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu venho para a igreja e aqui eu recebo uma palavra, ou eu ouço alguma coisa, ou me impedem de cantar no louvor, ou me impedem de servir no ministério dos obreiros, ou me impedem de alguma maneira, fazer o que eu acho que eu tenho que fazer, eu fico humilhado, chateado, aborrecido, frustrado com a igreja. É porque você se esqueceu de que o dono da igreja faz coisas ilógicas, coisas irracionais, coisas que nós não podemos compreender para provar aquilo que está dentro do nosso coração.
se eu perco a perspectiva de Deus naquilo que é provação, a minha vida se torna o que o diabo quer que ela se torne: o inferno. Mas se eu enxergo a minha vida como um alvo de Deus, que me experimenta, que me prova e que me capacita para ir para a glória, para receber a coroa da vida, aleluia. Para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro, o céu chegou na terra. A sua fé vai determinar, porque o que Cristo precisava fazer, Ele já fez. O cordeiro já está separado. Abraão não sabia, ele soube depois. E quando ele soube, ele se alegrou, ele ficou feliz, ele ficou radiante, ele viveu a boa notícia que lhe foi revelada pelo Senhor. Esse é o Evangelho, a boa notícia. Você só vai ver quando você morrer. Quando você fechar os seus olhos, quando o seu coração parar de funcionar. Entendeu por que eu falo sem medo da morte? Porque quando você morre, aí você vai experimentar aquilo que é o alvo da sua promessa. Porquanto tragada foi a morte pela vitória. Por isso o Evangelho é a boa notícia. E eu quero encerrar 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 10. Vamos ler todos juntos aqui na tela. Todos juntos? 1, 2, 3 e já. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Você pode glorificar ao Senhor, querido. Por isso eu tenho motivo de grande alegria passar por provação. Que nessa manhã a iluminação do conhecimento através da glória de Cristo seja entregue na sua vida. Isso é o Natal que nós vamos celebrar. Natal não é Papai Noel. O mundo quer dizer que Natal é Papai Noel. Roubaram de Deus o nascimento do seu filho. Aqui nesta igreja, dificilmente, ou melhor, nunca, você vai ver uma decoração com Papai Noel. Eu não vou tirar de Jesus o lugar que é dele. E como eu não posso representar Jesus, a gente então coloca a estrela, que é a estrela de Davi. A gente coloca a luz, porque Ele é a luz do mundo. A gente coloca a árvore, porque nós somos como videiras junto a Ele. Mas Papai Noel não entra nesse lugar. E se você tem Papai Noel na sua casa, querido, não é simples não. Está roubando o lugar de Jesus. Assim como Satanás quer roubar com as nossas tribulações a visão da eternidade. Se você tiver sede, Ele vai te saciar. Se você tiver fome, Ele vai te alimentar. Se você caminhar no deserto, o seu calçado não vai acabar, a sua roupa não vai rasgar, porque fiel é aquele que te chama, o qual também fará. Deus é Deus Emanuel, Ele é Deus presente, Ele é Deus conosco. Ele não vai nos abandonar, Ele não vai nos deixar sozinhos, Ele não vai nos largar. Não vai. Não se permita ser roubado no seu coração o maior e mais grandioso propósito da promessa que Deus tem para a sua vida, que é a vida eterna.